Primeiramente, boa tarde. Eu queria agradecer a disponibilidade de vocês por estar aqui hoje. Meu nome é Alan Bruno Costa Cardoso. O meu tema foi adequação de uma caldeira à NR3 em indústria de refrigerantes. E o meu orientador foi o professor Francisco Wellington. Certo. Aqui está o sumário. Eu dividi essa apresentação em 5 tópicos, que eu vou estar entrando em mais detalhes a seguir. Primeiramente, esse tema é adequação de caldeira à norma regulamentadora 3 em indústria de refrigerantes. Por que eu escolhi ele? Primeiramente foi por 2 motivos básicos. O primeiro é a utilização desses equipamentos dentro da indústria de bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Como vocês viram no trabalho, teve um crescimento nos últimos 30 anos, principalmente pelo avanço tecnológico. As caldeiras nessa indústria elas são utilizadas principalmente para a produção de xarope, que é a principal matéria-prima desse produto. E também o outro ponto é a questão dos acidentes que acontecem com certa frequência nesse tipo de indústria. Eu fiz uma tabela, como vocês podem estar vendo aqui, dos últimos 4 anos. Eu peguei os dados dos mais variados sites e eram acidentes que estavam ocorrendo em indústrias de bebidas, seja por os equipamentos estarem funcionando abaixo do nível de água permitido, seja por negligência dos operadores. A maior parte era por não estar atendendo a norma regulamentadora, que preza justamente pela segurança e pela integridade do equipamento e do operador. Os objetivos principais do trabalho é adequar uma caldeira flamo-tubular à norma regulamentadora 13. Esse é o objetivo principal, mas também houve secundários, que no caso foi apresentar um breve histórico da indústria de bebidas não alcoólicas no Brasil, como vocês puderam ver, classificar essa caldeira de acordo com a norma, se ela é de categoria A, categoria B, e também inspecionar o equipamento de acordo com o que é estabelecido, além de preparar uma rotina de manutenção baseada nas bibliografias que foram estudadas. O corpo do trabalho, o primeiro capítulo eu trouxe um panorama geral do que ia ser analisado ao longo da monografia. No segundo, eu dei uma ideia geral da indústria de refrigerantes no Brasil, abordando a importância do equipamento para a produção de vapor para esse meio. Em seguida, eu trouxe o desenvolvimento das caldeiras ao longo dos anos, trazendo o princípio de funcionamento, os tipos de caldeira e a segurança na operação. Nessa parte de segurança, é importante falar da ASME e da DIN, que são a norma americana e a norma alemã. Elas tratam da manutenção, mas elas tratam principalmente da questão da fabricação desse equipamento, já que no caso a norma regulamentadora 13 ela trata unicamente de como manter esse equipamento em boas condições para estar performando com segurança. O terceiro capítulo do trabalho ele trouxe a metodologia que eu utilizei na caldeira ATA 16, que é a que está sendo analisada. E o quarto e último capítulo eu trouxe a conclusão do estudo e algumas sugestões para trabalhos futuros. Vamos lá, a metodologia. No caso, depois que eu selecionei a caldeira e decidi por esse rumo, eu fiz uma espécie de checklist com os principais pontos que são abordados dentro da norma. Seja a questão da válvula de segurança, a questão da documentação, se o operador ele é habilitado para aquela função, se a caldeira se encontra em boas condições, a questão da placa de identificação e todos esses subíndices. No caso, como vocês podem ver, a caldeira estava atendendo tudo que era estabelecido, só que isso foi apenas um estudo superficial que eu fiz visivelmente. Eu também tive a oportunidade, um profissional habilitado visitou a fábrica, eu tive a oportunidade de estar acompanhando ele em alguns testes que ele realizou no equipamento. No caso, foi a questão do ensaio hidrostático, eu tive a oportunidade de acompanhar, o ensaio durou cerca de 60 minutos, e confirmou, no caso, a pressão, que é de 15,82 kgf por centímetro quadrado, está dentro do que é estabelecido pela placa de identificação, logo está dentro do que a norma estabelece. Houve análise de ultrassom, no caso para medição de espessura, a questão dos espelhos dianteiros, traseiros e do equipamento interno da caldeira. Houve um ensaio de acumulação e um ensaio não destrutivo, no caso por líquido penetrante, para a questão de identificação de vazamentos, fissuras, qualquer tipo de vazamento que possa estar prejudicando a performance e a segurança do equipamento. Houve um ensaio de proteção ao nível máximo e também houve um ensaio de proteção à pressão máxima. Além desses testes que foram realizados, eu também tive a oportunidade de estar acompanhando a execução do análise de gases de combustão. No caso, é utilizado um equipamento, que é o teste 340, que ele mede as porcentagens
dos gases que estão sendo produzidos naquele equipamento. No caso, como vocês podem ver, há uma resolução que ela classifica e diz se essas porcentagens estão performando dentro do estabelecido, que no caso é a SEMA, número 16 de 2014, e o equipamento está operando sim dentro do que é estabelecido. Ele não está emitindo gases a mais nem a menos, está tudo dentro do ok. Aqui a gente tem a caldeira, ATA16, que é a que está sendo analisada. Ela foi fabricada em 1992. Antes do profissional habilitado visitar, ela apresentava alguns problemas no que se refere à pintura. Partes delas não estavam totalmente pintadas. Pintura essa que é importante para a questão da corrosão do equipamento. Aqui vocês podem ver que tem a placa de identificação, a tampa traseira, o visor de chama. Ela data de 1992, tem uma superfície de vaporização de 85 metros cúbicos, possui a pressão de trabalho admissível de 10,55 kg/força por centímetro quadrado, e o teste hidrostático marca 15,82 kg/força por centímetro quadrado. Cabe lembrar que na fábrica a pressão de trabalho dela é de 9,5 kg/força. Aqui estão algumas plantas do equipamento, no caso mostrando as principais partes, a questão das válvulas de segurança, a válvula de descarga de fundo, o visor de chama, as bombas de água e as bombas de óleo. Cabe lembrar que o combustível dela é o de baixo ponto de fulgor, que é utilizado. E na rotina de manutenção, a gente propôs o que é estabelecido pelas bibliografias que eu encontrei, no caso, coisas básicas, a questão de manter o tratamento na água de alimentação. Lembrando que as caldeiras pirotubulares, no caso aqui estão sendo analisadas, elas não exigem uma água de tanta qualidade, o que é um ponto positivo em comparação com as aquatubulares. A questão de não estar excedendo a pressão máxima de trabalho admissível, que é fixada na placa de identificação, que é de 10,55, como eu citei anteriormente. A questão do acionamento das válvulas de segurança semanalmente, para que elas não fiquem presas por falta de uso. Sempre manter as válvulas de segurança e os manômetros em bom estado de conservação. E a questão de estar mantendo pequenas peças de reparo. Isso ficou mais detalhado no trabalho, do operador estar acompanhando e estar sempre vendo se está havendo algum vazamento ou algum problema recorrente. Depois dessa análise superficial do equipamento em si, eu busquei os dados, né? E eu fiquei surpreso, porque por mais que o equipamento tenha mais de 30 anos, o prontuário dele se encontrava em boas condições. Existem alguns trabalhos que tratam justamente sobre a reconstrução do prontuário, já que é incomum caldeiras antigas terem o prontuário estar organizadozinho e tal. Os registros de segurança, projeto de reparos, certificados de calibração e os relatórios de inspeção se encontravam dentro do que é estabelecido pela norma. O databook da caldeira estava atualizado e condizente. O operador do equipamento se encontra devidamente qualificado pelo profissional habilitado. O operador também relatou que ele aciona as válvulas de segurança da caldeira quinzenalmente e também 2 a 3 vezes por mês ele também aciona a válvula de descarga de fundo para retirada das impurezas, questão de lama que causam incrustação. Aqui vamos aos resultados. No caso, o databook data 16, ela se encontrava devidamente atualizado, contendo os relatórios de inspeção dos anos anteriores, os relatórios de ensaios, os relatórios de obra do equipamento e o prontuário da caldeira em boas condições. Cabe lembrar que não foram feitas grandes obras desse equipamento ao longo dos anos, apenas a questão da pintura, houve a troca de algum dos espelhos dianteiros. A caldeira, por ela ter uma pressão de operação de 9,5 kg/força por centímetro quadrado, ela se classifica na categoria B, que no caso são os equipamentos que operam de 0,61 kg/força por centímetro quadrado até 19,98 kg/força por centímetro quadrado. O operador da caldeira está devidamente qualificado, como estabelecido, e ele realiza uma rotina de manutenção e inspeção do equipamento para manter a integridade e a segurança dele e do equipamento. No caso, esses são os dois pilares da NR13, no caso, segurança e integridade. Sobre os testes que foram analisados, a pressão máxima de trabalho admissível desse gerador de vapor foi de 10,55 kg/força por centímetro quadrado e ela está ajustada com os seguintes parâmetros. A caldeira possui 2 válvulas de segurança, que abrem respectivamente com 9,23 e fecham com 9,03. A segunda abrindo com 8,96 e fechando com 7,96. E os dois pressostatos, que ligam respectivamente com 6,87, 6,25 e desligam com 6,96 e 6,45 kg/força por centímetro quadrado.
No caso, os resultados que foram obtidos com análise de ultrassom para medição de espessura mostraram as espessuras dos espelhos dianteiros e traseiros, que variaram de 18,5 mm até 18,8 mm, e também a espessura do corpo interno da caldeira, no caso as chapas, que eram de 12 mm, 12,3 mm e 11,9 mm. Como conclusão, a gente tem que o gerador de vapor Flamo Tubulata 16 de fabricação alta combustão técnica sob ordem de serviço 8.792 de categoria B, como a gente citou anteriormente, ele pode ser operado normalmente sem restrição. No caso, ele atendeu às expectativas, que o trabalho mostrou que a caldeira se encontra devidamente adequada à norma regulamentadora número 13. Ela atendeu todos os itens abordados na norma no que se refere ao modelo abordado. E para trabalhos futuros, houve duas propostas da minha parte. No caso, é fazer uma análise entre as normas de fabricação, no caso a ASME e a DIN, investigando se a caldeira ela atende as duas ou somente uma e o motivo da discrepância. No caso, eu fiz essa proposta porque em algumas bibliografias eu encontrei que o mesmo equipamento operando pela ASME, ele pode ter uma diferença de quase 20% de rendimento em comparação à DIN. E no caso também houve a proposta da elaboração de um plano de manutenção, atentando à idade do equipamento e os reparos. No caso, a questão de pintura, substituição de tubulão, espelhos e afins. Aqui estão algumas referências que eu utilizei no trabalho. Eu agradeço a atenção de todos e eu encerro aqui a apresentação.